A floresta está cheia de mistérios arrepiantes, segredos enterrados nas sombras que desafiam a compreensão. Em 20 de dezembro de 2023, um site remoto capturou imagens perturbadoras de criaturas que pareciam quase humanas, mas agiam de maneiras inexplicáveis. Esses seres estranhos pulavam como sapos, com movimentos erráticos e sobrenaturais, desafiando qualquer explicação racional. Como fantasmas fugazes, eles apareceram e desapareceram na escuridão da noite, deixando mais perguntas do que respostas. Um fazendeiro testemunhou um desses seres misteriosos galopando pelos campos à luz do dia, sua figura pálida e indescritível, sem vestígios de pele visível. Aquela coisa não era algo que o fazendeiro já tivesse visto vagando por sua propriedade. Uma figura inquietante, algo que parecia um skinwalker, surgiu entre as árvores antes de desaparecer na escuridão. Ao ampliar as imagens, dava até para pensar que poderia ser apenas alguém passando de carroça, mas seria mesmo? Enquanto isso, em uma vila remota na Índia, moradores relataram encontros perturbadores com criaturas inexplicáveis. Figuras pálidas e sem vida espreitavam a distância, tão assustadoras que até aqueles que tentavam manter distância foram tomados pelo medo. Amuletos e proteções falharam, a única escolha foi recuar. Nas profundezas das montanhas Apalaches, um vigia sinistro foi flagrado atrás de um tronco caído. Seu rosto sem cor e olhos vazios espiavam o cinegrafista, que sabia instintivamente que se aproximar não era uma opção. Os Apalaches, já conhecidos por sua intensa atividade sobrenatural, ganharam mais um mistério para sua coleção. Uma criatura com algo semelhante a chifres, ou seriam antenas, observando silenciosamente um grupo de exploradores urbanos de dentro de uma casa abandonada. Nenhuma palavra, nenhum som, apenas aquele olhar, um aviso silencioso para não se aproximarem. Não muito longe dali, câmeras de trilha nas Blue Ridge Mountains capturaram algo ainda mais perturbador. Duas figuras humanoides rondando a floresta. Uma delas segurava algo na boca. Um animal? Uma presa? Quando por acidente os seres voltaram seus rostos para a câmera, qualquer dúvida se dissipou. Eles não eram humanos, não eram animais, eram skinwalkers. Segundo o folclore navajo, skinwalkers são espíritos sombrios, outrora humanos, agora capazes de assumir formas diferentes, humanas ou bestiais. E se as lendas forem verdadeiras, evitá-los é a única escolha sensata. E então, um novo vídeo viral emergiu, provocando arrepios e intrigas. Em um quintal qualquer, algo magro, deslocado e absolutamente aterrador foi capturado em movimento. Sua forma e comportamento lembravam o lendário chupa-cabra. Mas talvez, apenas talvez, fosse algo ainda pior. A infame criatura do folclore, talvez o lendário chupa-cabra, foi flagrada rondando a beira de uma propriedade. Sem uma análise científica, qualquer conclusão seria um palpite, mas uma coisa era certa: as imagens deixaram os espectadores aterrorizados. Em outro encontro assustador, uma mulher percebeu sombras se movendo do lado de fora de sua casa. Temendo um invasor, pegou sua câmera para gravar evidências da polícia, caso fosse um ladrão. Mas o que ela capturou era algo muito pior. A princípio, nada parecia estranho, mas ao ampliar a imagem, uma figura esguia e quase translúcida surgiu entre as árvores. E então, em um instante, disparou para longe, sumindo na escuridão. Nunca mais foi vista. Pelo menos não que saibamos. Para alguns, esse é o pior pesadelo tomando forma, uma entidade deformada, aterrorizante e faminta e caçando os donos de uma propriedade. Suas características eram difíceis de distinguir a olho nu, mas câmeras de segurança captaram vislumbres assustadores, até que dentro de um galpão, onde a criatura finalmente se revelou. Seus olhos brilhantes encurtaram a escuridão, sua presença era impossível de ignorar. Aquilo não era humano, pelo menos não mais. Talvez fosse um skinwalker, talvez algo pior.
Então veio outra aparição arrepiante, uma figura cadavérica, de braços longos, pele pálida e presença perturbadora. O que poderia ser? A resposta assustadora surgiu quando uma câmera de trilha capturou o ser atravessando um campo e de repente virando a cabeça diretamente para a câmera. O vídeo viralizou entre entusiastas do paranormal e as especulações correram soltas. A criatura pálida cambaleava desajeitadamente, como se lutar para andar fosse sua única opção. Suas pernas traseiras tremiam, seus movimentos eram erráticos e sua aparência completamente fantasmagórica. Isso não era um animal comum, mas um criptídeo humanoide, conhecido como Dio Ancinho, ou pelo menos era o que muitos acreditavam. Enquanto caminhava por uma floresta isolada, um homem se deparou com algo que fez seu sangue gelar. O ser tinha a pele acinzentada como a de um cão doente, mas seu tamanho era próximo ao de um urso pequeno. Movia-se furtivamente como um predador espreitando sua presa. Ele filmou o que alguns acreditam ser um chupa-cabra, a criatura lendária que, desde 1995, vem assombrando histórias sobre gado drenado de sangue. Agora, finalmente, ela teria sido capturada em vídeo. Explorando a floresta, um grupo de amigos tropeçou em uma figura caída no chão. Alguém murmurou, tentando dissipar o medo crescente, mas conforme se aproximaram para investigar, perceberam que a pessoa segurava um estranho objeto coberto de marcas incomuns. Antes que pudessem entender o que estavam vendo, algo pálido e cadavérico disparou pela floresta. Um ser esquelético correndo de 4 patas como um animal deformado. O grupo congelou. Quem ou Muque era aquela criatura? E qual era sua conexão com a figura imóvel no chão? Uma noite comum se transformou em um pesadelo vivo quando um homem esqueceu de trancar sua porta. Silencioso e sorrateiro, algo rastejou para dentro de sua casa. Sem saber do perigo, ele dormia enquanto a criatura deformada explorava o quarto, seus membros tortos e movimentos assustadoramente erráticos. O vídeo capturado termina quando a criatura se aproxima da cama. E então, na tela escurece. Os gritos vieram debaixo da ponte. Intrigado, um homem cometeu o erro de investigar. Mas ao se aproximar, percebeu tarde demais que não estava sozinho. A sombra deformada se revelou. O ancinho estava ali, esperando. Antes que pudesse reagir, a criatura soltou um grito ensurdecedor, um som tão profundo e estridente que fez seu coração disparar. Sem pensar 2 vezes, ele correu por sua vida, sentindo a presença da entidade cada vez mais próxima. O encontro o deixou abalado, tremendo, incapaz de esquecer, e provou da pior forma possível que algumas coisas não devem ser investigadas. Prepare-se para não acreditar no que aconteceu a seguir. Você não vai acreditar no que essa câmera capturou. Dois irmãos estavam se divertindo jogando Just Dance. Até que uma aparição sombria surgiu atrás da porta. O irmão congelou ao ver uma figura pálida, de cabelos longos caindo sobre o rosto. Decidido a investigar, ele se aproximou. E lá estava ela, uma presença fantasmagórica no topo da escada, vestindo um longo vestido branco. Foi o suficiente para fazê-lo sair correndo da casa em puro pânico. Uma mulher e sua amiga decidiram explorar um antigo parque no meio da floresta. Tudo parecia tranquilo, até que, ao atravessar uma ponte empoeirada, ela viu alguém caminhando ao longe. Uma figura vestida de amarelo que a fez estremecer. Quando se virou para voltar ao carro, ouviu passos atrás de si. O coração acelerou. Alguém estava seguindo elas. Algo inumano foi avistado rondando um velho armazém na Índia. Seus olhos brilhavam no escuro, mas não eram de um animal, nem de algo que pudesse ser explicado. Ele se movia com uma agilidade bizarra, pulando de telhado em telhado. As pessoas que filmavam ficaram petrificadas, mas quando a criatura desapareceu de vista, correram o mais rápido possível dali.
Enquanto filmava seu gato, um homem capturou algo aterrorizante sem perceber. Na janela atrás dele, uma criatura de olhos enormes e crânio alongado espiava atentamente. O gato reagiu imediatamente, pulando de medo. Intrigado, o dono reviu a gravação e ficou chocado. Ele descreveu a figura como um alienígena, mas quem sabe, talvez fosse algo ainda mais misterioso. Bora, vem comer! Tá bom! Uma menina estava brincando tranquilamente com suas bonecas quando algo arrepiante aconteceu. Assim que virou as costas, uma das Barbies moveu a cabeça lentamente e olhou diretamente para ela. O grito da garota ecoou pela casa enquanto jogava as bonecas longe, completamente aterrorizada. O que quer que fosse aquilo, não era um simples brinquedo. Sozinho em sua casa, um homem decidiu investigar ruídos estranhos no meio da noite. Foi então que algo aterrador surgiu. Uma sombra com olhos brilhantes rastejava por trás da parede. Paralisado de medo, ele gritou enquanto a entidade desaparecia na escuridão. Ao revisar as imagens, um arrepio percorreu sua espinha. Aquela presença inexplicável e o olhar penetrante ficaram gravados em sua memória para sempre. Estacionar o carro para tirar algumas fotos noturnas parecia uma boa ideia, até que não foi. Do meio das árvores, algo pálido e esguio surgiu rastejando em sua direção, emitindo sons arrepiantes. O cinegrafista congelou por um segundo antes de correr desesperadamente para o carro, mas então o vídeo foi interrompido abruptamente. Enquanto esperava por sua comida, um homem avistou algo horrível do lado de fora de sua casa. A criatura, parecida com uma bruxa, tinha um rosto em decomposição e vestes misteriosas. O pânico tomou conta dele. Seus olhos arregalados e a respiração pesada mostravam o terror real da situação. Felizmente, o que quer que estivesse ali desapareceu na escuridão, ou talvez ainda estivesse por perto. A polícia foi chamada a um parque local após relatos de uma presença inexplicável. Testemunhas diziam que algo sobrenatural estava usando os brinquedos do parque, como se fosse um visitante invisível. O mais assustador, há 3 anos um evento trágico ali tirou a vida de 5 pessoas. O mistério nunca foi esclarecido. Agora, seus espíritos podem estar vagando pelo parque, prontos para assombrar aqueles que ousam se aproximar. Em uma rua deserta, um telefone registrou algo que ninguém conseguiria explicar. Uma figura esguia e assustadora se movia lentamente, como se estivesse caçando. Seria um xenomorfo, um reptiliano ou algo ainda pior? Quem filmava teve sorte. Não parecia ser o próximo alvo. Pelo menos não desta vez. Vídeos assustadores aparecem na internet todos os dias, mas este é diferente. Não era um skinwalker, um reiki ou qualquer criptídeo conhecido. Era algo muito mais perturbador. Uma figura humana deformada, com o corpo torcido de maneira impossível. Quem filmou disse que, naquele momento, o ar ficou gélido, apesar de ser pleno verão. Desde então, aquela imagem bizarra continua assombrando seus pesadelos. Um grupo de motociclistas percorria uma estrada isolada na Índia quando avistou algo estranho na escuridão. A figura era magra, de pele pálida e aparência quase alienígena. O medo tomou conta de todos, até descobrirem que era uma senhora idosa vagando sozinha. Ela parecia estar em um estado mental perturbado, mas a visão inesperada deixou todos arrepiados. There's something in the woods with me. Em dezembro de 2018, uma filmagem perturbadora surgiu de uma trilha isolada. Um caminhante, intrigado por um som estranho, decidiu investigar. Um erro fatal. De repente, algo o empurrou com força, jogando-o no chão antes que a gravação fosse interrompida abruptamente. Alguns dizem que era um criptídeo oculto entre as árvores. Outros acreditam que uma entidade invisível estava à espreita. Mas sem provas concretas, esse mistério continua assombrando aqueles que ousam assistir ao vídeo.
Enquanto explorava um prédio abandonado, um curioso aventureiro ouviu sussurros vindos de uma sala escura. O medo se misturava à adrenalina quando ele, hesitante, abriu a porta. O que viu o fez congelar. Uma mulher vestida de branco realizava um ritual sombrio. Seu rosto estava coberto por uma substância branca, o que tornava a cena ainda mais perturbadora. Não esperou para descobrir do que se tratava. Correu e nunca mais voltou. O que começou como uma noite tranquila entre amigos virou um pesadelo. Enquanto conversavam na varanda, um homem sem teto se aproximou pedindo ajuda. Ou pelo menos era o que parecia. Eles não deram muita atenção, até notarem algo errado. Uma silhueta sombria rastejava pelo chão, movendo-se de forma não natural, como se ainda estivesse aprendendo a andar. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu no ar, de um jeito que nenhum ser humano poderia fazer. E então, em um piscar de olhos, aquilo desapareceu. O que era? Como chegou ali? E mais importante, será que ainda está por perto? Se você ficou arrepiado com essa história, deixe seu like e se inscreva para mais relatos misteriosos como esse. E lembre-se, às vezes o que some da sua vista não significa que foi embora. Até a próxima, se tivermos sorte. No one can say that I didn't try. Didn't come this far to say goodbye. With a